Ronald Mendes aparentemente era um homem normal com uma vida normal. Em determinado momento, ele decidiu formar uma família. Foi então que ele conheceu Daniele Sanches, e com ela ele teve um filho. Daniele já tinha outros 2 filhos de um relacionamento anterior, e todos passaram a morar juntos com Ronald. Como em todo relacionamento, no início tudo era às mil maravilhas, mas conforme o tempo passava, as coisas entre a família começaram a ficar tensas. Para piorar a situação, Ronald tinha um segredo. Ele estava apaixonado por um garoto de 17 anos. E, para piorar mais ainda, esse garoto era namorado da filha mais velha de Daniele. Essa história teve um fim trágico, e se vocês quiserem saber todos os detalhes dela, é só ficar comigo aqui até o final. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, o meu nome é Júlio Chagas e eu peço para você que, se gostar do meu conteúdo, se inscreve aí no meu canal que me ajuda muito aqui no meu trabalho. No mais é isso, então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, antes de mais nada, eu queria adiantar para vocês que eu encontrei poucas fotos desse caso. Então, a maioria da narração aqui vai ser olhando para a câmera, tá? Eu estou avisando isso porque nos meus vídeos, como vocês já sabem, eu costumo usar bastante foto, porque isso dá um estímulo visual melhor aqui. Eu só queria explicar isso mesmo para vocês não estranhar as coisas aqui agora. Então, vamos começar. A Daniele Sanches nasceu no ano de 1989, no Rio de Janeiro, e ela foi criada em um ambiente bem humilde, na zona oeste da cidade. Aos 36 anos, ela era mãe de 3 filhos. Uma menina de 14 anos, um menino de 9 anos, ambos de um relacionamento anterior, e um menino de 2 anos, que era fruto do relacionamento dela com Ronald Mendes. Amigos e familiares de Daniele a descreveram como uma mulher batalhadora, trabalhadora, muito dedicada e que fazia de tudo pelos seus filhos. Em 2019, a Daniele conheceu o Ronald Mendes, um vendedor de 32 anos que era natural de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. O relacionamento começou com promessas de uma vida melhor. Ronald, segundo testemunhas, parecia um homem muito atencioso e disposto a formar uma família. A Daniele, que já era mãe solo, viu nele a oportunidade de reconstruir a sua vida. Logo após começarem a namorar, a Daniele levou seus 2 filhos para morar junto com Ronald em uma casa que fica localizada em Santa Veridiana, que é um subbairro de Santa Cruz. Em 2021, Daniele ficou grávida de Ronald e no ano seguinte, 2022, nasceu o filho caçula do casal, completando assim a família. No entanto, o que parecia ser o início de um lar estável, logo se transformou em um ambiente marcado por tensões, brigas e violência. Segundo relatos de familiares e testemunhas, citados em fontes de pesquisas, Ronald era um homem manipulador e controlador. Ele frequentemente discutia com Daniele e até houve episódios de brigas que culminaram em agressões físicas tanto em Daniele quanto em seus filhos por parte de Ronald. De acordo com fontes, a delegada Ellen Souto, da Delegacia de Descobertas e Paradeiros e responsável por esse caso, afirmou que Ronald era um homem extremamente manipulador. A delegada disse que Ronald se aproximou de Daniele dizendo que queria ter um filho e formar uma família, mas que depois ele passou a ter relacionamentos paralelos com outras pessoas. A filha de Daniele, de 14 anos, e também o filho dela, de 9 anos, sofreram com o comportamento de Ronald. Segundo relatos de pessoas próximas, Ronald tinha o costume de agredir Daniele e também os filhos dela. Tudo isso criava um clima de medo e tensão na casa da família. Em fevereiro de 2024, durante o carnaval, a filha de Daniele, que tinha 13 anos na época, conheceu um adolescente de 16 anos. Os dois começaram a namorar, e o jovem passou a frequentar a casa da família em Santa Veridiana. O adolescente foi descrito como um rapaz comum, sem antecedentes criminais, que rapidamente se integrou ao convívio familiar. Ronald Mendes, no entanto, desenvolveu um interesse doentio pelo adolescente. Segundo as investigações, Ronald se apaixonou pelo namorado da enteada e começou a manipular a rotina familiar para tentar manter esse garoto o mais perto possível. Ronald costumava convidar o adolescente para sair junto com a família, para qualquer lugar que eles fossem.
Mais tarde, Ronald foi mais longe ainda. Ele convidou o garoto para morar com a família. Danielle não gostou disso e ela e Ronald acabaram entrando em conflito, fazendo com que o ambiente familiar, que já não era bom, ficasse pior ainda. A presença do adolescente na casa acabou criando um triângulo amoroso. Ronald, que já tinha um histórico de relações extraconjugais, passou a demonstrar ciúmes e obsessão pelo garoto. Testemunhas relataram que brigas entre Ronald e Danielle se tornaram cada vez mais frequentes, especialmente quando ela questionava o comportamento dele. Familiares disseram que Danielle recebia ameaças constantes, principalmente após ela dizer para Ronald que brigaria na justiça pela guarda do filho caçula deles. Em fevereiro de 2025, cerca de um mês antes do crime, Danielle tomou uma decisão drástica. Ela deixou a casa em Santa Veridiana com seus filhos mais velhos e se mudou para a casa de sua mãe, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ela informou a Ronald que planejava buscar a guarda judicial do filho caçula, com então 2 anos. Essa ameaça, segundo a polícia, foi o estopim para o plano macabro de Ronald. Após a separação, Ronald Mendes começou a planejar o assassinato de Danielle. Ele sabia que, com ela viva, ele corria o risco de perder a guarda do filho caçula de 2 anos. E o mais importante para ele, a chance de manter o adolescente de 17 anos por perto. De acordo com as fontes, o adolescente ficou vivendo sozinho com Ronald na casa. Segundo alguns relatos, a filha de 14 anos de Danielle e namorada desse garoto ia na casa de Ronald para ficar com o jovem. No entanto, como Ronald tinha ciúmes do garoto, ele acabou expulsando a menina da casa. No início de março de 2025, Ronald entrou em contato com Danielle por mensagens sugerindo uma reconciliação. Ele a convidou para um encontro íntimo, prometendo uma noite romântica. Danielle, que ainda tinha esperanças de resolver todas essas questões pelo bem do filho caçula, aceitou o convite, sem imaginar que estava sendo atraída para uma armadilha. Na noite de 29 de março de 2025, Danielle comprou salgadinhos e uma garrafa de vinho, acreditando que o encontro realmente poderia ser um recomeço. Ronald a levou para uma área de mata isolada em Santa Veridiana, Santa Cruz, um local conhecido por ser pouco frequentado à noite. Segundo o depoimento de Ronald à polícia, quando ele e Danielle chegaram na área de mata, eles começaram a se envolver intimamente. Danielle ficou nua e Ronald a algemou. Depois ele pegou uma faca e tentou cortar a região da garganta da mulher, mas a faca estava cega e ele não conseguiu. Com isso, ele decidiu desferir diversos golpes nela até ela parar de se mexer. Ronald ficou coberto de sangue e decidiu voltar para sua casa. Ao chegar na casa, ele encontrou o adolescente e um outro jovem. Ronald pediu para que eles comprassem gasolina, alegando que precisava resolver um problema. Com a gasolina, Ronald voltou à mata e ateou fogo no corpo de Danielle, na tentativa de ocultar o crime. Ele ainda voltou ao local pelo menos umas outras 3 vezes nos dias seguintes, para tentar incinerar completamente os restos mortais, mas ele nunca conseguiu destruí-los por completo. Para despistar a família de Danielle, Ronald passou a enviar mensagem de texto para eles através do celular dela. Ele escreveu para amigos e parentes, dizendo que não era para ninguém procurá-la, porque ela precisava de um tempo sozinha. No entanto, esse plano começou a ruir quando o irmão de Danielle estranhou as mensagens. Por cerca de 40 dias, a família de Danielle viveu na incerteza. As mensagens falsas enviadas por Ronald mantiveram as suspeitas sob controle, mas a ausência prolongada de Danielle levou seu irmão a abrir um boletim de ocorrência por desaparecimento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros em maio de 2025. De acordo com as autoridades, o irmão de Danielle notou que as mensagens supostamente enviadas por sua irmã estavam diferentes. Ele disse que Danielle sempre mandava áudios, nunca textos, e que isso fez com que ele levantasse suspeitas. O ponto de virada na investigação veio quando o adolescente de 17 anos, namorado da enteada, decidiu falar. Pressionado pela mãe, após fugir da casa de Ronald, ele revelou detalhes chocantes. O jovem afirmou que Ronald chegou sujo de sangue na casa na noite do crime e confessou para ele o assassinato. Ele também mostrou imagens do corpo de Danielle, que havia tirado com seu celular e que deixou o adolescente apavorado. O adolescente disse que, por estar com muito medo, fugiu da casa de Ronald. Ele negou qualquer envolvimento no crime
e disse para a polícia que estava em casa com um amigo quando Ronald cometeu o assassinato. Ele também revelou que Ronald voltou ao local do crime 4 vezes para tentar queimar o corpo. Com base no depoimento do adolescente, as autoridades intensificaram as investigações. Ronald Mendes foi localizado e preso no dia 6 de junho de 2025. Ele confessou o crime e levou os policiais até a área de mata onde havia escondido o corpo de Daniele. No local, a polícia encontrou uma ossada, que foi encaminhada para a perícia para comprovar se realmente pertence a Daniele Sanches. Ronald foi indiciado por feminicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menores, devido à manipulação do adolescente e do outro jovem para que eles comprassem gasolina. A justiça emitiu um mandado de prisão temporária para Ronald, que permanece detido enquanto o caso é investigado. A polícia continua apurando se houve cúmplices ou se houve um envolvimento do adolescente, embora ele negue qualquer participação. O assassinato de Daniele Sanches deixou uma marca profunda em Santa Veridiana. Vizinhos e familiares ficaram chocados com a brutalidade do crime e com a revelação da obsessão de Ronald pelo adolescente. A filha de Daniele, de 14 anos, e seus irmãos foram acolhidos pela avó materna em Nova Iguaçu, mas enfrentam o trauma de perder a mãe e conviver com as lembranças de um lar violento. Atualmente, Ronald Mendes está preso temporariamente até que todo o caso seja devidamente apurado. De acordo com as leis do Brasil, se condenado, Ronald pode pegar uma pena que varia de 20 até 40 anos de prisão pelos seus crimes. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.